Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o relato do meu parto, tá? Lembrando que o meu parto ele foi normal e pelo SUS. Então, meninas, eu não vou fazer só vídeo de maternidade, entendeu? Vou fazer diversos outros assuntos, culinária, maquiagem, cabelo, tudo. Mas é que eu queria fazer esses dois vídeos da minha gravidez e do relato do meu parto pra vocês, tipo, não, pra quem vai pegar o caminho bom de meio andando, não se perder. Porque tem uns vídeos bem antigos aqui, né, como eu já tinha falado, que era quando eu e Vinícius namorava e tal. Aí muita gente assistia aqueles vídeos e agora começar a gravar assuntos aleatórios não vão entender que a gente teve filho, que a gente ainda é casada, essas coisas, entendeu? Então eu queria fazer esse vídeo só mesmo pra dar continuidade. Enfim, como eu falei, minha gravidez ela foi pelo SUS, né? Exceto alguns ultrassons, que foi particular, que eu precisei pagar, mas mesmo assim foi um ou dois, porque eu também consegui tudo pelo SUS, os ultrassons. Desde a morfológica, com Doppler, dos rins, enfim, até os mais específicos eu consegui pelo SUS. Bom, eu ganhei a Valentina com 38 semanas e 3 dias. Mas voltando lá do começo, quando eu tava com 34 para 35 semanas, saiu aquele meu tampão. Pra quem não sabe, o tampão ele é meio que a proteção do colo do útero e quando sai, não é exatamente um trabalho de parto, mas te indica que tá próximo, entendeu? Saiu meu tampão, mas eu fiquei tranquila, já tinha pesquisado e sabia que era algo normal. Só que quando eu cheguei nas 36 semanas, eu comecei a ter sangramento e, tipo, era muita quantidade. Gente, tipo, eu não tenho vergonha de falar, mas foi um sangramento, tipo, pior do que uma menstruação. Era uma coisa que, pra mim, eu tinha certeza que não era normal. Eu me senti incomodada de ficar perto das pessoas porque tinha um cheiro absurdamente horrível, né? E assim, era um sangramento que o absorvente não dava conta. Então eu tinha que colocar pano no meio das pernas, fronha. Então, enfim. Eu tava indo no médico, a partir das 36 semanas eu comecei a ir quase todos os dias, porque eu tinha pra mim, e eu sei que na gravidez o sangramento ele não é normal. Independente de qual seja a fase, se é no começo é abortivo, se é no final, tem alguma coisa errada. Sangramento não é normal, ainda mais do jeito que eu tava tendo, tipo, com coágulos de sangue. Só que sempre falavam que era normal. Tipo, eu não queria citar nomes, mas eu vou falar uma maternidade aqui próxima da minha casa, que é a maternidade Interlagos. E toda vez que eu ia, eles falavam pra mim que aquilo era normal, que é porque eu não tinha espaço, que a bebê era muito grande e que aquele sangramento era por conta de tipo de umas veinhas que tinha, que tava estourando por conta do peso. Só que assim, eu não tinha dor, eu não tinha nenhum outro sintomas além do sangramento, mas pra mim aquilo não era normal, né? E assim, eu paguei outros ultrassons, outros tipos de exames pra fazer e tava normal. Quando eu fiz os ultrassons, tava tudo normal. A neném tava bem, ela tava mexendo, ela tava se encaixando, tava tudo. Ela tava crescendo normalmente. Não dava nada nas ultrassons, não dava nada. Tanto a que eu paguei quanto a que eu fiz pela maternidade mesmo. Só que pra mim, mesmo todo mundo falando que aquilo era normal, os médicos falando que era normal, eu não acreditava que era. Teve uma vez que eu fui na maternidade e quando chegou lá, a médica falou que não ia me atender porque ela viu no sistema que eu tava indo lá quase todos os dias. E ela falou pra mim que eu tava perdendo meu tempo, que não era pra mim estar indo lá todo dia porque não tava acontecendo nada. Só que eu era menor e ela era obrigada sim a me examinar. Aí ela falou que não ia me examinar. Aí minha mãe tava comigo. Nesse dia deu até polícia e tal, mó barraco lá na maternidade, porque ela não queria me examinar. Ela falou que não ia examinar aqui no plantão dela. Enquanto eu fosse no plantão dela, eu não ia ser atendida. E aquilo é negligência médica, ela tem uma obrigação de atender. E aí teve uma hora que ela falou que só ia atender se eu entrasse na sala sozinha. E a minha mãe falou que eu não ia entrar na sala sozinha, porque vai saber, né, a maldade da médica. E aí, beleza. Só que meu líquido amniótico, tudo, tava tudo normal. Não tinha coloração diferente, nem nada. Era só o sangramento. E, tipo, os próprios médicos ficavam com nojo, que era aqueles. Que dava pra ver que aquele sangue, sabe, que sujava toda a roupa, era muito sangue. Que eles não me internavam. E eu já tava com 2 centímetros de dilatação. Só que não era trabalho de parto ainda. Aí, com 37 semanas, eles me deram um comprimido pra me segurar e eu não tomei, né? Porque eu falei que não ia tomar, porque 37 semanas não tem risco nenhum da criança querer nascer.
Então, 37 semanas, a criança vai nascer saudável. Se ela estiver fora do peso, no mínimo ela vai ficar numa incubadora, ela vai precisar pegar peso. Só que não tem risco nenhum a criança nascer de 37 semanas. E eles queriam que eu segurasse. E eu não falei, não vou segurar. Se quiser vir, ela vai vir. E aí, o que aconteceu? Que eu sangrando, eu fui indo em outros hospitais. Cheguei a ir em outros hospitais aqui da cidade, do próximo aqui. Só que a minha referência era a maternidade. Então, eles não davam continuidade comigo lá. Eles sempre mandavam ir pra maternidade próxima da minha casa. E, enfim, aí teve uma hora que, tipo, a gente não tava aguentando mais. Eu tava ficando muito fraca e eu já não podia ficar sozinha porque eu desmaiava, eu ficava tonta. Aí teve na semana seguinte, na semana 38, eu completei 38 semanas na segunda-feira. E eu ganhei ela na quinta. Eu tava com 38 semanas e 3 dias. E a minha mãe foi trabalhar. O Vinícius estava morando aqui com a minha mãe na época. Aí minha mãe foi trabalhar, o Vinícius foi trabalhar também, eu fiquei aqui sozinha. E aí teve uma hora que eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, eu não tô aguentando mais isso, porque eu tô sangrando demais, eu já desmaiei 2 vezes e eu tô muito fraca. Aí minha mãe conversou lá no serviço, aí minha mãe falou assim, Kathleen, pega o ônibus, vem aqui pro terminal Santo Amaro, aonde você descer, você fica. Que a gente vai lá no hospital Amparo Maternal pra gente ter uma opinião de um médico diferente pra ver se o que você tá tendo é realmente normal. Eu tomei banho, peguei todos os meus documentos, meus exames, ultrassons e fui pra maternidade Amparo Maternal. Só que até então não tava em trabalho de parto, não sentia dor, não tinha nada além do sangramento. Só que eu já sabia que eu já tava com 2 centímetros desde as 36 semanas. Quando a gente chegou lá, o médico me examinou. Ele não me deu, sabe, muita expectativa, assim. Ele viu que aquele sangramento do jeito que tava, tudo, e ele falou que eu tava com 2 centímetros de dilatação, mas aí ele falou assim que era pra minha mãe levar eu pra andar 3 horas, durante 3 horas, e 3 horas depois ele ia me avaliar de novo. E tipo assim, na maternidade aqui, eles cansavam de falar isso, né? Ai, anda, que não sei o quê. Aí, beleza. Só que eu não sentia nada. Só que eu tenho certeza que naquele exame de toque que esse médico lá do Amparo fez, ele não sei se ele abriu meu colo, alguma coisa que aconteceu, que quando eu saí da sala, eu lembro que eu fui almoçar com a minha mãe e do nada eu comendo, comecei a já me sentir estranha, do nada já senti umas pontadas aqui, umas pontadas ali. E a minha mãe, eu lembro que minha mãe falava assim, fala que você tá sentindo dor, alguma coisa, pra ver se eles te internam. Só que eu falei, não, mãe, não realmente, tipo, eu não tava sentindo nada, eu cheguei aqui sem sentir nada, mas agora eu tô sentindo. Mas era umas pontadas bem, sabe, bem fraca. Eu lembro que faltando mais ou menos uns 40 minutos pra mim passar no médico de novo. Eu lembro que eu fui na capela, porque lá no Amparo Maternal ele é público, né? Ele é uma rede pública. E lá tem uma capela de oração, que eu lembro que eu entrei lá e, tipo, orei bastante. Falei com Deus pra me dar um parto abençoado. Enfim, falei muito com Deus e falei pra Deus que eu queria ganhar naquele dia, só que se não fosse da vontade dele, mas que tivesse tudo bem com a minha filha. E aí, faltando depois que eu fui na capela, eu fui no banheiro. E lá eu fiz vários agachamentos. Fiz agachamento no banheiro, sabe, sozinha mesmo. E voltei pra sala do médico. Quando eu, tipo, entrei na sala, eu já vi que era outro médico. Falei, lascou, né? Porque aquele médico, querendo ou não, ele não me deu muita expectativa. Mas ele já sabe mais o que tá acontecendo. Pode ser que essa médica que esteja aqui agora me mande embora, né? Desse jeito. Eu lembro quando ela foi me examinar, que ela mandou tirar a roupa. E ela viu aquele sangue. Na hora, ela pegou minha roupa, ela falou licença. E jogou no lixo a roupa, porque já tava cheio de sangue de novo. E o médico já tinha me dado um lençol pra ficar no meio das pernas. Tava parecendo uma doida com lençol no meio das pernas, mas era a única coisa que tava segurando. E aí ela jogou minha roupa no lixo e ela falou pra minha mãe assim, examinou, fez o toque e eu já tava com 6 centímetros. Cara, aí eu falo, tenho certeza que aquele médico, ele abriu meu colo, porque eu cheguei lá com 2 centímetros, já tinha quase um mês que eu tava com 2 centímetros. E do nada, em 3 horas, aumentou assim, 4 centímetros, sabe? Foi uma coisa tipo de louco, assim, mas eu fiquei muito feliz. Ela falou que eu ia ficar internada, mandou eu tomar banho. Aí eu peguei, fui tomar banho, coloquei a roupa e tal, fazendo todos os exames, cardiotoco, fiz outro ultrassom. Foi lá que essa médica descobriu pra mim. Ela chamou a minha mãe e falou assim, isso era 4 horas da tarde, e ela falou assim pra minha mãe, ela tem que ganhar essa menina hoje até a meia-noite no máximo. Se até a meia-noite ela não tiver tido um parto normal, natural, a gente vai ter que induzir ou fazer uma cesárea de emergência, porque tá correndo risco ela e a criança. Esse sangramento, ele não é normal. Não sei como descobriram isso antes, mas isso é uma hemorragia e tá vindo do cordão umbilical da neném. Ou seja,
Lembro que no último ultrassom que eu tinha feito, ela tava com 3 quilos e pouco. E quando eu fui ganhar, ela já nasceu com bem menos de 3 quilos. Então, os meus nutrientes já não estavam passando mais pra ela. Nada que eu comia, nada já não tava. Porque tinha um furo no cordão umbilical, na qual não tava passando direitinho pela rede sanguínea e tal. Não tava passando mais pelo cordão. E é tipo aquilo ali, eu fiquei tipo muito abalada assim, mas confiante de que ia dar tudo certo. E assim, não, depois disso eu parei de sentir dor. Eu senti aquelas pontadas assim, mas eu não senti mais nada. Eu fui internada, aí eu entrei lá pra dentro. Minha mãe ficou lá fora chorando, porque se ela entrasse, ela não ia poder sair. E o Vinícius que queria assistir meu parto, né? Então, minha mãe não poderia assinar minha internação, porque senão ela ia ter que assistir. E aí ela ficou lá dentro, lá fora chorando, e eu entrei lá pra dentro, eles colocaram, funcionário o acesso em mim, pra caso precisasse tomar soro, alguma coisa. E eu fiquei lá dentro, tipo, lá era uma suíte, gente, um quarto enorme, sabe? Que ficava só eu e meu acompanhante. Minha filha nascesse, ela ia ficar lá com a gente, era como se fosse nosso quarto, não fica mais ninguém, entendeu? Com o nosso banheiro, tudo. E eu fiquei lá, isso era umas 4 e pouco da tarde, o Vinícius estava trabalhando. E ele não estava acreditando que eu ia ficar internada, tive que mandar foto pra ele, dar pulseirinha, tudo. Aí ele foi correndo, só que eu tava com medo dele não chegar a tempo, porque é 2 horas e meia daqui até o hospital. E ele trabalhava aqui perto de casa na época. E aí ele foi e do nada, tipo assim, comecei a sentir aquelas contrações e eu lá dentro, lá dentro sozinha, sem ninguém, sabe? E eu falava, meu Deus, eu vou ganhar aqui sozinha. Tava quase indo lá fora buscar minha mãe pra assistir. Só que até então tava aquela dor bem tranquila, né? Quando aí o Vinícius chegou, a gente ficou andando pelo corredor, mas quando foi, eu lembro que foi 8h30 da noite, nessas que eu tava andando, toda hora ia uma enfermeira, né, pra me examinar, eu tava dilatando super bem, só que teve uma hora que elas viram que chegou no 8 e não foi mais, não dilatou mais, depois do 8º centímetro. Aí quando foi 8h30 da noite, eles pegaram e estouraram minha bolsa não estourou sozinha, foi os médicos que estouraram. Depois eles estouraram minha bolsa e falaram, olha mãezinha, agora vai vir a dor, agora vai vir as contrações, agora você vai dilatar e pode ser, como você já tá com 8 centímetros, pode ser que agora você já, daqui alguns minutos você já ganha. Tá bom, estouraram minha bolsa. E eu não senti dor, não sentia nada e, no começo, e mesmo assim não dilatou. Aí 1 hora depois, quando foi 9h30 da noite, eles pegaram e falaram assim, mas e agora a gente vai te colocar no soro. E aí, antes deles me colocar no soro, eu já abri um berreiro, já comecei a chorar, porque todo mundo falava desse maldito soro, né? Falava que é o soro da morte, que você pede pra morrer, que cada pingo que cai é uma dor. Eu já fiquei com medo. Mas aí eles me colocaram às 9h40. E aí foi isso, tipo, ela me colocou no soro 9h40. Eu fiquei apenas 19 minutos com aquele soro, mas foi assim, uns 19 minutos que eu pedi pra morrer, que eu fiquei sem paciência, que eu não aguentava. Eu só não fazia escândalo, porque minha mãe já falava, Catherine, não faz escândalo, porque eles deixam sofrer. Se fazer escândalo, eles não tá nem aí, que eles não te atendem mesmo. E sabe, mas lá dentro do quarto sozinha, e o Vinícius tava me estressando, eu sem paciência com ele. Ele ficava, calma, mãe, já vai passar. Eu, calma, caramba, que não sei o que. Tomou tanto soco no peito, porque tadinho do bichinho, né? Mas ele ficava, calma, calma, sabe? Toda a paciência do mundo, eu lá morrendo de dor, achando que ia morrer, quase me jogando no chão. E eu com aquele soro, lá passando com o carrinho lá do soro toda hora. Aí aumentou muito a minha vontade, tipo, acho que eu já tava querendo nascer, aumentou muito a minha vontade de ir no banheiro. Aí, pra quem não sabe, é a mesma vontade de fazer cocô, sabe? Um parto normal. E eu lá na privada fazendo força, fazendo força. Nem lembrei, tava com tanta dor que eu tinha até esquecido que minha bolsa tava estourada. E eu lá fazendo força, fazendo força. Teve uma hora que eu não aguentei. Falei, Vinícius, eu quero fazer cocô, mas eu não consigo. Aí ele pegou, abriu a porta do quarto, todo escroto, e gritou lá no corredor. Ô enfermeira, ela quer cagar. Desse jeito, né? Com aquela escrotice dele. A enfermeira veio correndo na hora, aí falou assim, deita aqui, mãezinha, deita aqui na maca. Aí eu lembro que ela chamou ele e falou assim, vem ver, paizinho, o cocô que ela quer fazer. Todo cabeludo já, a menina tava beirando pra fora. E aí ela falou assim, mãezinha, tá fácil, respira. Lembro como hoje, né? Ela era bem novinha, tinha acho que uns 22 anos no máximo. Ela, não sei se ela era estudante e tal. E tinha um médico mais experiente, né? Só anotando as coisas. E aí ela falou, mãezinha, tá fácil, respira fundo. 2, 3 forcinhas que você fizer, ela já nasce. Aí eu lembro que eu fiz a primeira força. Ela falou, não, mãezinha, não é assim.
Aí ela me ensinou, mandou eu respirar, né, soltar quando vinha a contração pra fazer a força no momento da dor. E aí eu lembro que na segunda força que eu fiz, ela já saiu, sabe? Roxinha, não chorou já, teve que dar um tapinha nela pra ela chorar. E aí eu lembro que eles me deram ela assim no colo, tipo, no meu... Foi, sabe, é uma sensação inexplicável, só quem já passou sabe. Me senti ali a pessoa mais feliz do mundo, ela tava bem, sabe? Respirando assim no meu colo. Lembro que o Vinícius falou, amor, ela é a cara do seu irmão, ela é o seu irmão todinho. Gente, é porque mãe acha filho bonito, mas eu sou realista. Eu achava linda, claro, mas ela não era uma bebê bonita, sabe? Ela nasceu, tipo, não sei, um inchaço, sabe? A coisinha mais feia do mundo. Deus que me perdoe. E... Mas foi desinchando, foi a coisa mais linda do mundo. Tipo assim, a médica falou, vamos ver se você precisa de ponto, tá? Eu precisei tomar somente um ponto. Só tomei um pontinho. E, tipo, foi super tranquilo, sabe? Parece que o parto normal, ele é bom por isso. Você teve o filho, parece que arranca a dor com a mão, sabe? Você não sente mais nada. Eu já levantei, no primeiro banho já consegui tomar sozinha. A enfermeira ficou só me supervisionando, né? Pra mim não desmaiar nem nada disso, por conta da fraqueza. E, tipo assim, foi super tranquilo. Eu só senti muito sono, muito sono. Eu falava, não conseguia nem ficar com a bichinha no colo. Eu falava, Vinícius, aí cuida, cuida. Aí pra dar vacina, tudo, pesar esses negócios. Eu falava, Vinícius, vai atrás. Porque eu morria de medo desses negócios, né? De trocar, sei lá. Aí o Vinícius foi atrás pra dar vacina, tudo esses negócios. E eu dormi tranquilamente. E foi assim, tipo, na primeira noite a bichinha quase morreu, porque eu toda escrota também, não sabia como cuidar. E aí eu peguei, eu lembro que eu dei mamar pra ela se adaptou super bem, tipo, num peito, já pegou assim de primeira. E eu dei mamar pra ela, eu não sabia que tinha que colocar a menina pra rotar, eu coloquei a menina pra dormir de barriga pra cima, e de madrugada acordei a menina assim, sabe, toda gorfando assim, toda, como fala? Engasgando. Ai, Senhor Jesus, meu pai. Aí depois aí pediram ela, tudo certinho. Ela nasceu bem pequenininha em vista dos ultrassons, porque ela tava realmente perdendo nutrientes, já não tava passando mais nada pra ela. Na última ultrassom que ela tinha 3,1 kg, ela nasceu com 2,700 e apenas 45 centímetros, bem que pequenininha. E foi isso, gente. Tipo, ela se adaptou super bem, foi uma criança super tranquila em vista do que é hoje, né? Mas ela, tipo, desde quando chegou em casa, dormiu a noite toda, não tinha cólica. Eu que tinha que acordar de madrugada, colocar o celular pra despertar pra dar peito pra ela, senão ela passava, não acordava pra mamar. E foi tipo assim, foi um parto super tranquilo. Eu agradeço muito a Deus por ela ter vindo ao mundo com saúde. Depois eu tive a oportunidade de processar a maternidade daqui, que falava pra mim que era normal. Só que eu lembro que eu acabei perdendo os papéis, eu esqueci, acabei deixando isso pra lá e não entrei em processo. Mas assim, é porque cada parto é um parto, não adianta eu discriminar, falar que a maternidade não presta, sendo que tem muita gente que já teve partos muito bons lá, entendeu? Acho que cada caso é um caso. E eu não me dei bem lá e, tipo, eu particularmente não gosto de lá. E em vista da maternidade de amparo maternal onde eu ganhei, pra mim, não tem maternidade igual. Por ela ser pública, né? Por ela ser pública e ela é maravilhosa. Tipo, lá tem doula que cuida de você, que faz massagem, que te ajuda a dar banho, sabe? Lá você se sente completamente, tipo, bem recebida. E ainda mais pra quem é menor de idade, sabe? Primeiro filho, eles acolhem muito bem, muito bem. E eu nasci lá também, né? Minha mãe falou que na época que eu nasci era muito bom também, só que na época era por doações, era um hospital muito simples. E hoje em dia ele já é um hospital muito especializado, assim, e, tipo, muito bom, sabe? E aí a Valentina nasceu às 9h59 da noite. Eu lembro que o médico falou assim, nossa, legal, ela nasceu num gol do Brasil, acabou de ser um gol do Brasil. Legal. Sabe? Mas, tipo, graças a Deus eu vim contar minha experiência pra vocês, porque foi algo maravilhoso, mas muito, ao mesmo tempo, assim, muito preocupante, porque eu quase perdi minha filha. E eu não me imagino se isso tivesse acontecido. Graças a Deus deu tempo e eu tive um parto antes da meia-noite, não precisou induzir nem fazer uma cesárea. Então é isso, meninas. Fica de alerta pra vocês que o médico, por ser médico, nem sempre ele sabe de tudo. Às vezes ele sabe que não tem algo certo, mas ele sempre vai querer, tipo, tentar falar que tá tudo bem. E eu, por ser menor, também acreditava e tal. Mas, enfim, pesquisei muito antes, porque acontece muito, hoje em dia é muito comum negligência médica, muitos casos dão errado por conta de médicos.
Então, lembra que Deus é o médico dos médicos, entendeu? Somente Ele, entendeu? Ele entra com providências aonde nem o próprio médico em si não sabe lidar. Mas é isso. E até a próxima.